No processo de escrita do primeiro livro da trilogia de E.L. Luzbel, Jeanne Miranda nos faz uma importante revelação. Um diálogo entre E.L. Luzbel e Jeanne nos revela símbolos que representam uma síntese dos princípios que o alto comando da rebelião ostentava. Certa feita, E.L. Luzbel contou-me como tinha sido a sua participação no que ficou conhecido pela humanidade como a Revolta dos Anjos Decaídos. Estávamos em pleno processo da escrita do primeiro livro da trilogia que iríamos descrever tudo o que aconteceu em Capela. Na noite anterior ao nosso encontro, sonhei com um símbolo e com alguém me explicando o seu significado. Porém, pelo que pude reter na minha memória ao acordar, a linguagem que o ser utilizava para me esclarecer era capelina. Mais tarde, quando sentei para escrever com E.L. Luzbel, perguntei-lhe sobre o significado daquele símbolo e o motivo pelo qual tive acesso a ele. Assim, Luzbel explicou-me. Quando o movimento da rebelião capelina se intensificou, decidimos gravar em nossos corpos os símbolos da rebelião. Optamos por isso para que os motivos que nos fizeram chegar ao ponto de romper com nossas famílias e desafiar Sofia e suas hostes não fossem esquecidos. Procedemos desta forma, esperando que cada um levasse inserido em seus corpos, em qualquer realidade que ele estivesse vivenciando a sua futura existência, os ideais da rebelião. Penso que você está recuperando em si mesma estas marcações, já que em tempo pretérito, também participou da rebelião que ocorreu em Capela. Qualquer ser ainda ligado a mim pode fazê-lo. E você está realizando isso porque estamos revivendo estes acontecimentos ao escrever este livro que narra a minha desventura espiritual, ocorrida há quase 700 mil anos atrás. Então, quando tu dormes, os arquivos estão sendo abertos. Quando escutei a sua explanação, tendo o símbolo bem à minha frente, pois o havia desenhado assim que acordei, solicitei uma explicação sobre o que ele representava. Luzbel, percebendo que não iria conseguir continuar a escrever sem que ele me esclarecesse sobre o meu sonho, rendeu-se aos meus questionamentos e respondeu-me. Cada ideal da rebelião tinha um símbolo associado. Logo, este que você visualizou representa uma síntese dos princípios que o alto comando da rebelião ostentava. Este ideograma representa os 3 principais motivos pelos quais estávamos lutando. Eram eles, primeiro, nunca se render sem perceber o Criador. Este foi criado por mim. Segundo, percebendo o Criador, esclarecer o motivo pelo qual ele criou algo imperfeito. E 3, não encontrando o Criador, destruir Sofia. Devo esclarecer que este último foi idealizado por Lanmion. Ao ouvir, sobretudo, o último ideal, perguntei-lhe se ele ainda estava disposto a destruir Sofia, caso comprovasse que o Criador desse universo não existisse. Ele, ao sentir que era importante que eu compreendesse as suas reais motivações com relação à revolta capelina, disse-me: Você precisa entender que naquele tempo Sofia representava algo muito ruim para nossa percepção. Ultrapassei todos os limites do meu condicionamento, enquanto ser que foi engendrado para perceber somente uma parte da existência deste pretenso Criador, quando questionei a sua existência. Quebrei todos os protocolos que faziam parte da minha urdidura, quando não consegui parar de elaborar questões que careciam de respostas do alto comando que era, naquele tempo, representado por Sofia e suas hostes. Havia algo que realmente passou a nos incomodar profundamente, que era, em nenhum momento, mesmo diante da nossa longa existência enquanto capelinos, havíamos estado frente a frente com o ser que se autodenominava como nosso Criador. Apenas possuíamos conhecimento da sua existência através de Sofia.
Outro fator que não aceitávamos era que Sofia havia sido outorgado justamente pelo Criador para ser o administrador e comandante deste universo. Todavia, quando foi endereçado a Sofia todos os meus questionamentos e ele nem se deu o trabalho de nos responder, os Mions, sobretudo Len Mion, passou a acreditar que a ideia sobre a existência deste Criador foi algo inventado por Sofia e suas hostes para poder nos dominar. E sem termos os devidos esclarecimentos por parte daquele que se dizia nosso comandante, passamos a elaborar as seguintes premissas. 1. Se o Criador não existisse, mesmo assim, alguém ou algo criou tudo o que existe. 2. Se alguém criou tudo o que existe e não foi aquele que Sofia se referia, portanto, tudo o que nos foi ensinado era uma grande falácia elaborada para nos dominar. Se estas duas premissas forem verdadeiras, logo era evidente que Sofia era um ser perverso que estava tentando nos manter aprisionados neste universo caótico e imperfeito. Portanto, deveríamos destruir Sofia para que pudéssemos nos libertar dele, das suas mentiras e do seu domínio. Questionei-lhe se no atual momento, após ter vivenciado tantas experiências após a rebelião, se ele continuava pensando do mesmo jeito. Ele prontamente esclareceu-me. Naquele tempo, assim pensávamos. Depois eu alterei esta forma de pensar ao recolher novas perspectivas, a partir do encontro que tive com o avatar terreno de Sofia, que ficou conhecido entre os terrenos pelo nome de Jesus. Todavia, o mesmo não aconteceu com Len Mion. Ele continuou sendo contrário a Sofia e, na medida que o tempo terreno passava, consolidou em si mesmo toda a sua revolta pessoal. Nada pude fazer para que ele mudasse de opinião. Suas motivações agora estavam alicerçadas no ódio que ele nutria por tudo e todos aqueles que ele entendesse que representava o nosso antigo comandante. Em determinado momento, nos separamos e seguimos direções contrárias, no que diz respeito à forma de se portar diante daquele que representou em tempos idos, para nós, a personificação da sabedoria. A partir das mutações que eu estava anexando na minha genética pessoal, acabei por colaborar que ocorresse certas modificações nos códigos pessoais de alguns seres que ainda estavam ligados a mim. Isso ocorreu porque funcionávamos como uma grande rede coletiva conectada. Portanto, quando eu mudei, alguns deles também mudaram. Este terceiro código não mais existe nas nossas marcações genéticas. Eu, você e mais alguns que ainda me acompanham, estamos livres desse ideal. Escutei tudo com muita atenção e procurei dentro de mim ressonância com o que tinha acabado de escutar e percebi que realmente não havia na minha mente qualquer ranço com relação ao que eu sabia sobre Sofia. Já havia lido e escutado várias palestras proferidas por Jean Valjean sobre Sofia. Entretanto, não encontrava nada em meus pensamentos, algo que representasse raiva ou sentimentos negativos com relação a este ser. Todavia, acredito que, em grande parte, isso se dá por ter um imenso respeito e amor pelo seu avatar humano Jesus. O que ele representa como ser humano é demasiado precioso para ser manchado com julgamentos negativos. Seus ensinamentos, suas atitudes e tudo o que conseguiu realizar para minha sensibilidade era algo tão grandioso que merecia apenas o meu respeito e a minha admiração. Afinal, foi Jesus, o Cristo cósmico, quem ensinou os humanos da sua época a amar e ter compaixão por seus irmãos de caminhada. Foi Jesus quem ensinou um novo modo de viver de forma digna aqui mesmo na Terra. Seguir adiante é imperativo. Ressignificar tudo o que aconteceu em nosso passado pretérito é imprescindível para que possamos evoluir enquanto espíritos eternos. Quando me dei por esclarecida, passamos à etapa seguinte do nosso encontro. Finalmente, Luzbel pôde me conduzir com suas recordações, as ocorrências e os fatos que,
teve como uma de suas consequências precisar experienciar existências biológicas neste planeta azul.